Certo? E a pergunta era, se ainda se lembram desde ontem, o que é uma enzima e para que é que serve? Eu não quero que vocês digam sem lembrar, quero que digam mesmo o que é uma enzima e para que é que serve. Catalisa reações, isso quer dizer o quê? Isso é bom? Não. Como é que elas fazem isso? Pode ser com enzimas ou pode ser sem enzimas, mas o que é que acontece? Como é que elas transformam uma coisa em outra? Onde é que isso acontece? Centrativo, porque é onde os substratos vão ligar. Quais são as duas características importantes que os compostos têm que ter para se conseguirem interagir com o centrativo e uma enzima? O que é que eles têm que ser capazes de fazer para se conseguirem ligar ao centrativo? Ou como é que eles têm de ter para se conseguirem ligar ao centrativo? É o quê? Diga-me! Diga-me! Não para mais ninguém! E vai sem dúvida! O que é que se passa no centrativo para nós dizermos que as enzimas são específicas? Porque é que elas ligam a umas coisas e não se ligam a outras? Quais são os fatores que influenciam isso? Não precisam decorar, precisam de pensar. Vou ser vocês uma enzima. Que características é que vocês teriam? Porque é que se iam ligar a uns compostos e não iam ligar a outros? Diga. A geometria e mais o quê? E a capacidade de formar determinadas interações. Não é? Ou o tipo de interação que se forma, verdade? Estão lembrados dessa conversa? E o que é que acontece depois quando um substrato se liga ao centrativo da enzima? Forma o quê? Forma complexa, enzima substrato. E depois o que é que acontece? Vai ser modificado e vai dar origem aos produtos. Depois o que é que acontece? Os produtos são libertados do centrativo. E depois o que é que acontece? Eu não tinha visto a minha versão 5 anos. E porquê? Então e porquê? É? E é assim que vocês devem estudar, porque é assim que eles vão fazer perguntas no teste. É isso porquê? É? Os porquês é que interessam. Porque os factos a gente vai buscar na internet. Perceber os factos e interpretá-los é toda uma outra conversa, que é o que é importante. Porque para saber os factos dão os livros e os sites e as enciclopédias. Vocês não precisam ser fontes de informação que não sabem usar a informação que têm, verdade? E então, ontem tínhamos começado a falar aqui deste gráfico e tínhamos estado a usar, introduzir o conceito de atividade enzimática. E dissemos que podíamos observar qualitativamente essa atividade enzimática, chegando à conclusão a enzima está ativa ou a enzima não está ativa. Isto porque já tínhamos antes dito uma coisa muito importante sobre as enzimas, que é que elas são reguláveis, ou seja, que elas não têm sempre a mesma atividade, podem ter mais ou ter menos, podem ser ativadas ou inibidas. E dissemos que podíamos fazer isto vendo o substrato a desaparecer ao longo do tempo ou vendo o produto a formar-se ao longo do tempo. Quando falamos em ao longo do tempo, estamos a falar de velocidade. Se vocês já conhecem o conceito de velocidade das reações, aqui é exatamente a mesma coisa. Vai haver uma determinada velocidade. Portanto, este conceito de atividade enzimática ou de velocidade da reação enzimática é um conceito que se sobrepõe, que acaba por ser sinónimo uma coisa da outra. Está bem? E depois, quando apareceu esta frase, eu disse: vamos embora, que já não temos tempo de falar do resto para a frente. Então, a atividade enzimática, por definição, é isto. Ou seja, vai coincidir com o conceito da velocidade da reação. É a quantidade de substrato modificado ou a quantidade de produto formado por unidade de tempo e atenção, em determinadas condições controladas. O que é que eu quero dizer com isto e porque é que disse atenção? Porque é diferente eu ter a enzima a pH 7 ou ter a enzima a pH 8. Porque é diferente eu ter a enzima a 20 graus ou a 30 graus, verdade? Já tínhamos visto ontem que, sim, a temperatura e o pH, por exemplo, afetam a atividade enzimática, certo? Então, quando nós dizemos que a velocidade da reação ou que a atividade da reação é X, é Y, mols por minuto, mols por segundo, o que quer que seja, número de mols de substrato modificado por minuto, número de mols de produto formado por segundo, o que quer que seja,
nós temos que dizer em que condições, a pH 7 e a 20 graus, a pH 7,5 e a 37 graus, o que quer que seja. Porque nós, se pegarmos nessa enzima e mudarmos as condições, necessariamente a atividade vai ser diferente. E não vamos comparar a atividade de duas enzimas se uma delas está a 20 graus e a outra está a 37. Não é comparável. Ok? Então, dizer em que condições é que as coisas são feitas é importante. Agora, para chatear ou não, porque faz sentido, é pensar que as enzimas são obtidas a partir de um determinado tipo de células. Não fabricamos propriamente enzimas. Agora sim, já podemos fabricar, já podemos manipular os genes e pôr os genes a produzirem as proteínas, inclusive podemos modificá-los. Mas, originalmente, nós vamos buscar uma enzima num conjunto de células. Nós já fizemos isso na aula prática. Nós pegamos umas células do ananás, rompemos as células e ficamos com as enzimas em solução. Longe de ser um extrato enzimático puro. Disse-vos isso na aula. A bromelaína está lá, mas estão lá todas as outras enzimas do ananás, não é? Agora, também vos disse, penso que lembram, que se eu pegar em 50 ananases diferentes, a quantidade de bromelaína que eu vou ter, ou a velocidade que cada uma delas vai ter, é diferente. Então, se eu testar as enzimas extraídas de 50 ananases diferentes, eu se calhar vou ter atividades diferentes em cada um deles. Porque são indivíduos, porque biologicamente as coisas são assim. Nós todos temos enzimas muito parecidas umas com as outras. Contudo, a quantidade que temos de cada uma delas e a velocidade que cada uma delas tem é diferente. Então, isso põe-nos um problema prático quando trabalhamos com enzimas no laboratório. Por exemplo, quando compramos, como eu dizia ontem, que vamos ao catálogo, escolhemos uma e encomendamos. Porque hoje é um extrato enzimático feito lá à luz, a partir de umas células de ratinho, ou de coelho, ou o que é que seja, ou até humanas, que são muito caras, mas também acontece. E hoje encomendamos um lote. E trabalhamos com aquele lote e aquele lote vem devidamente caracterizado e nós sabemos o que é. Daqui a 15 dias, aquele lote acabou, temos que encomendar outro, que tem outra origem. E, portanto, pode ter outra velocidade. Então, nós usamos esta unidade internacional, U, que corresponde a exatamente aquilo que ali está. 1 milimol de substrato modificado ou alterado por minuto. Um lote pode ter X unidades, porque pode, em 1 minuto, modificar X milimoles do substrato, mas o lote que eu vou comprar daqui a um mês já pode vir com outras unidades, porque as enzimas têm uma atividade diferente, se me faço entender. Isto, do ponto de vista prático, obriga-nos a pensar um bocadinho. Porque, ao contrário das soluções, em que a gente faz sempre com a mesma concentração, ou faz sempre com a mesma porcentagem, ou faz sempre com a mesma molaridade, ou é sempre igual, quando recebemos lotes de enzimas, temos que ver que unidades é que elas têm e fazer as continhas para que a solução que queremos preparar tenha um comportamento idêntico da solução que usámos anteriormente. E temos que entrar em linha de conta com este conceito de unidade. O que é que significa unidade? Ok? Depois, ainda para atrapalhar um bocadinho mais as coisas, porque nós vamos ter a nossa vida um bocadinho atrapalhada na aula prática, é que muitas vezes trabalhamos com extratos que não são puros. E como vocês imaginam, e até porque nós não estamos numa disciplina de enzimologia, em que começamos por extrair todas as enzimas e depois vamos usar técnicas de purificação para no fim ter a enzima pura. Não vai acontecer. Isso faz quando a gente está só a pensar em enzimas o semestre inteiro ou um ano inteiro. Aqui, nós em concreto, tal como aconteceu com a bromelina, vamos sempre trabalhar com extratos que não são puros. E então, qual é que é o pressuposto que a gente tem? A gente, além de ter o conceito de atividade, tem este conceito de atividade enzimática específica. E que é o quê? Que é eu pensar assim: se o extrato que eu tiro do ananás 1 tem uma determinada quantidade de proteína e a bromelina representa uma porcentagem dessa proteína total, então eu vou ter uma determinada quantidade de bromelina que eu vou conseguir extrair do ananás 1. Mas se eu vou pegar no ananás 2 e o ananás 2 tiver uma quantidade diferente de proteína, sabendo que a bromelina é uma porcentagem dessa proteína total, então a quantidade de bromelina que eu vou ter também é diferente. Faz sentido para vocês?
Se a total é diferente, então a proteína em que eu estou interessada vai estar numa quantidade diferente, porque representa uma percentagem daquela proteína. Ou seja, vamos imaginar que a proteína, isto é um exemplo perfeitamente estúpido, porque os números não serão estes, mas vamos imaginar que a bromelaina é 1% da proteína total que está nas células do ananás. 1%. Não será seguramente, mas vamos imaginar que é. Se eu extrair do ananás 5 gramas de proteína, a bromelaina vai ser 1% de 5 gramas. Não é? Temos que fazer as contas. Não entendeu? Então. Eu tenho um ananás com as suas células. Depois daqui vou tirar as suas proteínas totais. Todas as proteínas. E estas proteínas totais são as enzimas todas, são as proteínas estruturais, são uma data de coisas. E uma delas é a bromelaina. Uma delas é a bromelaina. E eu estou a dizer, com um exemplo perfeitamente idiota, mas para ter os números que sejam minimamente fáceis, que a bromelaina é 1% da proteína total. Ok? Então, se as minhas proteínas totais forem 5 gramas, que é outro disparate, mas estamos a inventar só para ver se o conceito chega lá, a bromelaina vai ser 5 gramas vezes 1%. Vai ser 1%. Ai, Jesus. 1%. Que é assim que eu calculo 1%. Sim, 0,01. Ou se quiserem, 5 gramas está para 100%, com 1% corresponde a X gramas. E aí? Boa? E isto era para o ananás 1. Mas no ananás 2, as proteínas totais eram 4,8 gramas. Então, a bromelaina vai ser 4,8 vezes 0,01. Ok? Então, é evidente que eu estou a fazer uma aproximação. Porque eu teria que ir saber, mas se eu estou a trabalhar com um extrato que não é puro, eu não faço a menor ideia. O que eu estou a assumir é, quanto mais proteínas eu tiver, provavelmente mais bromelaina vou ter. E quem diz bromelaina diz outra enzima qualquer. Ok? Então, imaginem agora que nós íamos quantificar a atividade enzimática desta bromelaina 1 e a atividade enzimática desta bromelaina 2. Pergunto, podíamos comparar esse valor da atividade enzimática? Fazia sentido para vocês compararmos este valor da atividade enzimática? Calculando a atividade da bromelaina extraída do ananás 1 com aquela que foi extraída do ananás 2? A atividade depende do quê? Quando eu estou a quantificar, ou quando eu vou quantificar uma atividade enzimática, lembra-me de nunca mais marcar aulas com vocês depois do almoço, pode ser? Muito menos quando vocês têm tempo de almoçar e de estar 1 hora ao sol antes de ir para a aula, pode ser? Vamos fazer almoços só de 1/4 de hora e temos aula imediatamente a seguir, pode ser? Isso! Somente eu! Vá lá comer! Agora não fala com a boca cheia! Vamos lá! A capacidade que um indivíduo tem, quando catalisa uma reação utilizando as suas enzimas, de transformar o composto A no composto B, depende de quê? Depende da quantidade de enzimas que tem e depende da velocidade que essas enzimas têm. Ok, então a gente diz assim, muito bem, então eu vou extrair enzimas do indivíduo 1 e do indivíduo 2 e vou comparar as velocidades para ver se são iguais ou não. Agora a minha pergunta é,
Se eu estou a trabalhar com um extrato que não é puro e que obedece a isto que estava aqui a explicar, que vocês, bem ou mal, deram a entender que tinham percebido, o que eu pergunto é se eu posso comparar as velocidades que o indivíduo 1 e o indivíduo 2 têm de transformar proteínas em aminoácidos, no caso da proteína. Posso comparar essas atividades só assim, usando um extrato não purificado? Não. Claro, vocês estão a pensar, porque ela está tanto a insistir com a pergunta, é porque não. E agora vem a pergunta do porquê? Diga lá, professora, que a gente não pode. Porquê que eu não posso comparar? Porque se nós dissermos que a capacidade de transformar A em B depende da velocidade e da quantidade, como é que eu posso comparar a velocidade deste indivíduo 1 e a velocidade deste indivíduo 2 se eu aqui tenho mais enzimas do que tenho aqui? Tendo mais enzimas, mesmo que a velocidade seja igual, no mesmo período de tempo, eu vou ter mais produto com este indivíduo. Porque cá e tal a velocidade é igual, mas ele tem mais enzimas a trabalhar. Isto faz sentido para vocês ou não? Malta, é assim. Esta aula vai ter a duração de 2 horas e tem como objetivo compensar 2 horas que nós não vamos ter no outro dia 4. Já não tivemos no outro dia 4. Significa que eu devia, nestas 2 horas, cumprir uma determinada quantidade de programa que está previsto para esta unidade curricular. A cada ano que passa, ou porque eu estou mais velha, ou porque as circunstâncias mudam, eu percebo que não serve de nada eu estar 2 horas a debitar informação e ver as vossas caras a fecharem-se e a ficarem com o ar do tudo o que disseste. Daí para a frente, tanto faz que a gente não está a perceber nada do que tu estás a dizer. E vocês, ao fim de 10 minutos de aula, já estão com essa cara. É normal? É. Porquê? Porque este assunto da atividade enzimática sempre vos confunde. A vocês e a todos os outros antes de vocês. E eu já ando nisto, mas para dizer há quantos anos que parece mal. Ou digo. Mas pronto. Há mais tempo. Vá. Então, por favor, reajam, qualquer coisinha, e ajudem a perceber se a mensagem chegou a esse lado. Não só porque, sim, perguntas no teste teórico sobre isto vão acontecer, como os próximos trabalhos práticos, depois do primeiro teste prático, vai tão ser fazer isto. E não vale a pena irmos para o laboratório, juntar reagentes uns com os outros. Ai, que giro ficou com estas coisas. Ai, que fixe. Ai, boa de giro. Se depois não percebemos o que é que aquelas coisas significam. Então, a ver se isto fica esclarecido. Nota breve e entre parênteses. O facto de eu levantar o tom de voz não significa que estou zangada, irritada ou outra coisa sinónima de zangada, irritada. Significa só que estou a tentar que vocês acordem e digam qualquer coisinha para o lado cá perceber se pode avançar ou se tem que repetir aquilo que já disse para trás. Por favor, reajam qualquer coisinha. Perceberam porque é que não podemos comparar a velocidade do indivíduo 1 com a velocidade do indivíduo 2? Não. Pronto, obrigada. Ouvir alguém que me dissesse que isso estava escrito na cara de tantos que não. Então, embora... Com licença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeah! Sou uma pessoa de sorte! Yeah! Yeah! Sou uma pessoa de sorte! Vocês são todos enzimas. Boa? Todos. 18 do indivíduo 1, 18 do indivíduo 2. Trabalham todos à mesma velocidade. Eu dou-vos um substrato. Vou usar o exemplo que já fez tanto sucesso nos anos anteriores. Vão todos descascar batatas. Uma batata e uma faca para cada um. As batatas são todas do mesmo tamanho e as facas são todas afiadinhas. Portanto, todos vocês têm a mesma capacidade de descascar batatas. Boa? Então, eu dou uma batata e uma faca para cada um e todos ao fim de 5 minutos têm a batata descascada. Verdade? Verdade. A velocidade do indivíduo 1 é igual à velocidade do indivíduo 2. Certo? Porque as enzimas têm todas a mesma velocidade. Agora, o indivíduo 1 tem mais uma enzima.
do que o indivíduo 2. Ao fim de 5 minutos, quantas batatas vão estar descascadas pelo indivíduo 1? 19. Quantas é que ao fim dos mesmos 5 minutos vão estar descascadas pelo indivíduo 2? Posso comparar as velocidades? 19 batatas por minuto com 18 batatas por minuto ou por 5 minutos? Porquê? Porque o indivíduo 1 tem mais enzimas que o indivíduo 2. Boa? Então agora vamos imaginar que o que influencia isso é o número de cadeiras que nós temos de um lado e do outro. Se todas as cadeiras estiverem cheias, então o que é que eu estou a dizer? Entenda-se, cadeiras todas cheias é todas as proteínas totais. Boa? Então o que é que nós vamos dizer? Vamos dizer que quanto mais proteínas houver, mais enzimas vai haver. Logo, mais capacidade vai haver de descascar as batatas. Então eu não posso comparar a velocidade do indivíduo 1 com o indivíduo 2 porque estou a partir de um pressuposto que é errado. Que é que todos têm o mesmo número de enzimas, o que não é verdade. Onde há mais cadeiras, há mais probabilidade de haver enzimas. Boa? Então o que é que a gente faz? Calcula a atividade enzimática específica quando tem extratos não purificados, em que vamos ver qual é a quantidade total de proteína. E vamos dizer assim, onde há mais proteína, deverá haver mais enzima. Então, mas sendo assim, dizem vocês, e com razão. Caramba, então sendo assim eu nunca posso comparar nada. Porque muito provavelmente todos os extratos vão ter quantidades diferentes de proteína. E estão cheios de razão. Mas depois há uma coisa que se chama dividir pelos valores. E então, se eu for dividir o número de enzimas pelo total de cadeiras, entenda-se, o número de facas capazes de descascar a batata pelo total de cadeiras, eu fico com o número de enzimas por quantidade de proteína. Então já é indiferente se eu tenho 20 gramas de proteína, 5 gramas de proteína, 10 gramas de proteína, porque eu não estou a olhar para o valor absoluto. Estou a dizer que por cada grama de proteína, 1% é bromelina. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar nesta atividade e dividir pela quantidade de proteína. E então já não estamos a comparar valores totais, estamos a comparar valores relativos. Boa? Porque estamos a dizer quantas proteínas, quantas enzimas existem em cada miligrama de proteína. Certo? Neste caso seria quantas enzimas estão sentadas por cadeira. Está uma enzima por cadeira. Se deste lado tivessem 2 pessoas por cadeira, já as coisas não se podiam comparar. Verdade? Vamos tentar outra vez. Ficou clara a diferença entre atividade enzimática e atividade enzimática específica? A má notícia é, na aula, vocês vão calcular uma atividade enzimática específica. Significa que vão calcular uma atividade enzimática e depois vão ter que ter o total de proteína para calcular a específica. Por isso, ou isto fica muito claro agora, ou vos garanto que daqui a 15 dias na aula, vocês vão dar outra vez um 9. E não querem. Boa? Então, ficou claro isto? E posso avançar? Gosto tanto desta carta. Avancem com certo. Depois tenho alunos aí que a professora ainda fala das batatas na aula. Mais batatas. Eu distraída com qualquer coisa. Depois tinha falado das batatas. Diga-me. A atividade específica é a atividade enzimática a dividir pelo miligrama de proteína. A dividir pela quantidade total de proteína. Não confundir a conta que se faz com as unidades que as contas têm. Para ficar por miligrama de proteína, eu vou dividir pela quantidade total de proteína expressa em miligramas. Sim? Sim? Posso avançar? Então, agora, complicando um bocadinho. A vida das pessoas que descascam batatas não é descascar uma batatinha e pronto. É, durante 10 minutos, quantas batatas é que és capaz de descascar?
Então vamos outra vez aqui imaginar o indivíduo 1 e o indivíduo 2. E vamos imaginar que continuam aqui os 18 e aqui os 18. E que são entregues ao indivíduo 1, este todo de 18 enzimas, 5 batatas. E aqui a estes, 10 batatas. Pergunto, as batatas vão estar todas e que têm a mesma velocidade, o mesmo número de enzimas e a mesma velocidade, ok? Vamos imaginar agora que em vez de... Não, vamos continuar assim. Então, aqui entregue 5 batatas, aqui entregue 10 batatas. Vamos imaginar, agora para facilitar as contas, que a gente descasca uma batata no minuto. 5 minutos é muita gente, descascar uma batata. Para fritar a batata, e comer a batata, 3. Uma batata por minuto. Aqui entregue 5, aqui entregue 10. Ao fim de quanto tempo é que as batatas estão descascadas? 1 minuto. Porque estão 5 pessoas a descascar ao mesmo tempo. Ou seja, 5 enzimas a transformar as batatas. E aqui, ao fim de quanto tempo é que as 10 batatas estão descascadas? 1 minuto. Muito bem, fico satisfeita com isso. Agora, trago 15 batatas para aqui e 20 batatas para aqui. Ao fim de quanto tempo é que estas 15 batatas estão descascadas? E estas 20? Então não estão todas ao fim do minuto. Porque é sempre uma batata por minuto. Mas se eu lhes der mais batatas, eles não aumentam a velocidade. Não começam a descascar mais depressa. Porque, não tem mais batatas para descascar. Ninguém acelera. E continuamos, não queremos cortar os vizinhos. Se eu entregar 30 batatas e 30 batatas, qual é a velocidade? Uma batata por minuto. 100 batatas a cada um. Qual é a velocidade? Uma batata por minuto. Vou começar a demorar mais minutos. Isso significa o quê? Significa que... Porquê vocês responderam sempre 1 minuto quando o número de batatas já é superior ao número de enzimas? Ao número de pessoas a descascar? Significa que se está toda a gente com uma batata na mão, por mais batatas que eu entregue, toda a gente tem uma batata na mão. Não vai pegar em 2 batatas e descascar 2 batatas ao mesmo tempo, verdade? Vamos transpor isto para as enzimas. Eu tenho um determinado número de enzimas. Cada uma muito feliz com o seu centro ativo. Eu forneço substrato. O substrato vai ligar o seu centro ativo. Se eu fornecer mais substrato, concentração de substrato aqui, mais substrato, a velocidade aumenta, porque mais enzimas formam o complexo enzima-substrato. Mais substrato, a velocidade aumenta, porque mais enzimas formam o complexo enzima-substrato. Mas há um momento em que, por mais substrato que nós coloquemos no meio, onde a enzima está, o substrato não vai ser transformado mais depressa. Da mesma maneira que vocês não descascavam batatas mais depressa. Porque todas as enzimas estão na forma de quê? De complexo enzima-substrato. Então, quando todas as enzimas estão ligadas a substrato, nós dizemos que há uma saturação das enzimas. E que a partir desse ponto, por mais substrato que nós possamos entregar, elas não vão metabolizar mais depressa, não vão catalisar a reação mais depressa, porque a velocidade da enzima é constante. Então, há um momento em que continuar a aumentar a concentração de substrato não se traduz num aumento da velocidade. Então, significa que atingimos a velocidade máxima da reação enzimática, verdade? Como vocês tinham atingido a velocidade máxima de descascar batatas, uma batata por minuto. Mais batatas não significa que aumentámos a velocidade de descascar as batatas. Não passámos a descascar mais depressa por causa disso. Sim? Não? Sim ou não? Não há vergonha em dizer que não. Mas também não tem de dizer que não para me fazer o favor. Sim ou não? Sibélia, com enzimas ou com batatas? Para tentar explicar outra vez. Com enzimas. Com enzimas. Ok. Então, dentro de uma célula há um número
de enzimas, seja ele qual for, vamos dizer que é X, ok? Se essas enzimas estiverem em contacto com o substrato, diga. É o que eu não entendi, é porque ele falou que a velocidade não aumenta. Mas aí então por que vai subir? Vai subindo até aqui e depois vai tender como valor máximo. A partir daqui o valor já não está a aumentar. Ok? Que é o ponto em que todas as enzimas têm um local ativo ocupado com o substrato. Se está ocupado com o substrato, eu não posso, ou não me adianta nada, estar a dar mais substrato e mais substrato e mais substrato. Porque elas não trabalham mais depressa do que isso. Diga. No início elas vão. No início sim, que era aquele exemplo. Se eu desse 5 batatas, ao fim do minuto eu tinha 5 batatas descascadas. Mas se eu der 10 batatas, ao fim do mesmo 1 minuto, eu tenho 10 batatas descascadas. E mesmo assim ainda havia malta que ficava de braços cruzados. Porque estão 18 de cada lado. Se eu der 18, toda a gente fica ocupada. Então o máximo que eu consigo aqui é descascar 18 batatas num minuto. Outro exemplo que costuma ajudar é que há enzimas no nosso corpo que existem numa quantidade reduzida, mas se nós estimularmos as nossas células no sentido de dizer precisamos dessa enzima, precisamos dessa enzima, precisamos dessa enzima, há um momento em que as células vão produzir essa enzima, ou vão produzir mais quantidade dessa enzima. São chamadas enzimas induzíveis. Se houver um estímulo, as células vão produzir mais enzimas. Vou dar um exemplo que costuma mais ou menos ilustrar isto, que é, eu não estou habituado a beber álcool, bebidas alcoólicas, verdade? Quantas vezes? Eu com uma cerveja já fico tonta, porque não estou habituada a beber. Contudo, a malta entra na universidade e tal, quando é calor vêm os padrinhos e pregam umas madeiras valentes que a gente com uma cerveja ou duas já fica de rastros, isto é uma vergonha e tal, não estava habituada a beber. E depois a malta começa a sair todas as quintas-feiras à noite, não é? E quando dá por si, um dia acorda e pensa assim, olha lá, eu ontem já bebi 4 cervejas em vez de 2 e não cheguei a casa assim muito tonta. O que é que mudou? Se eu for consumindo regularmente, e isto não é um apelo a que consumam, não é um apelo a que consumam, é só para ilustrar o exemplo, eu começo a ter uma maior capacidade de metabolização. Porquê? Porque a velocidade das minhas enzimas aumentou? Não. Porque eu induzi a produção de mais enzimas. Eu passei a ter mais enzimas. Boa? E, portanto, tenho uma capacidade de metabolização maior do que de bom e de mau que se quer dizer. Não, e digo de bom e de mau porquê? Porque se eu tiver que tomar uma medicação que é metabolizada pela mesma enzima que metaboliza o etanol, eu vou metabolizar o medicamento muito mais rápido do que devia. E, portanto, ele não tem o mesmo efeito terapêutico que devia. Portanto, atenção às coisas. Agora, o que é que acontece quando a malta depois acaba o curso? A vida complica-se, a trabalhar, começamos a reduzir as saídas à noite, a vida já não dá para isso, eu sempre chego sempre esperada a casa e tal, começa a deixar de beber. Bebe menos e menos. E o nosso fígado diz, olha lá, pá, dá no juízo, agora já consome menos. Já não precisamos de tantas enzimas. E vamos voltar ao nosso nível basal, ao nosso nível inicial. Mas depois, de repente, pá, faz 10 anos de curso e a malta resolve juntar-se todos outra vez. E alguns continuaram a ir aos treinos e continuam ali com uma capacidade desgraçada. Há outros que já nascem com umas enzimas que aquilo metabolizam tudo, pá, por mais que beba, aquilo nunca fica bêbado. Mas eu há 10 anos que não bebo nada de jeito, tanto sempre cansado. Ganho da vergonha, vou juntar 10 anos de curso e parece que calor outra vez. Porque o meu número de enzimas já voltou ao número basal. Porque não é vergonha nenhuma. É só porque o meu corpo é em estado normal sem eu estar a induzir a produção de uma coisa que normalmente tem um nível mais baixo. A ver a ideia? Então, nós mudamos a nossa capacidade de metabolização por 2 vias. Ou mudando o número de enzimas que temos, podem ser mais ou podem ser menos,
ou alterando a velocidade da reação. Mas eu posso alterar a velocidade da reação? Não posso. Cada um de nós, as enzimas de cada um de nós têm a velocidade que têm. E por mais que eu lhes dê substrato, não é tipo, eu fico bêbado com 2 cervejas, se calhar se beber 3 não fico. Não, fico na mesma. Porque o etanol vai ainda há mais tempo a circular até que o fígado seja capaz de metabolizar. Porque as enzimas estão na sua velocidade máxima. Estão a ver a ideia? Entre enzimas e copos e batatas, perceberam aqui a ideia da velocidade máxima, sim ou não? Vocês estão com velocidade? Sim? Então, vamos complicar. O que é que temos agora? Agora temos uma constante que se chama KM. K de constante, M de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten de os senhores que estudaram a cinética enzimática em primeiro lugar e que perceberam estas coisas todas. Obrigado para eles. Depois de trabalhar com enzimas é bom e é útil para nós. Das mais variadas perspectivas. E o KM é o quê? Bom, primeiro vou pedir-vos uma coisa que eu sei que vou pedir e que não vai servir de nada. Mas é, quando alguém vos pergunta alguma coisa, tu defina isto, ou diga o que entende por isto, ou qualquer coisa deste género, normalmente a frase começa por é quando. Ora bem, é quando refere-se a um momento. Quando é que uma coisa acontece? Acontece de manhã, acontece no verão, acontece quando está a chover. O KM não é um momento. O KM é uma concentração. E é uma concentração de substrato. Ou seja, é qualquer coisa que eu vou ver aqui no eixo do X. Mas é a concentração de substrato que acontece uma coisa particular, que é a concentração de substrato que eu tenho que ter na célula, no ensaio, ou seja lá onde for, em que se atinge, ou as enzimas atingem metade da sua velocidade máxima. Ok? E porquê que isto é importante? Porquê que este KM é importante? Porque dá-nos uma medida da afinidade que as enzimas têm pelo substrato. Pergunto, o que é isto de ter afinidade pelo substrato? Diga? O que é que significa ter afinidade por alguma coisa? Atrair. Ou seja, se eu digo que uma enzima tem uma elevada afinidade por um substrato, significa que ela se vai ligar muito rapidamente ao substrato ou que se vai ligar devagar ao substrato? Rapidamente. Quanto maior for a afinidade, maior é a facilidade com que se ligam. Certo? Ok, isto é importante perceber. Porque, efetivamente, nós podemos, por exemplo, agora usando um exemplo mais decente, que é, imaginem que nós temos uma enzima que transforma um determinado composto nas nossas células. Mas imaginem que isso nos está a provocar uma doença qualquer. E que nós queremos inibir essa enzima, queremos impedir que ela faça isso. Vamos inventar, ou alguma empresa farmacêutica inventou uma molécula parecida com o composto que nós temos nas células, que se vai ligar à enzima e que vai impedir que a enzima funcione com o composto que está nas nossas células e que o transforme em qualquer coisa que nos estava a fazer mal. Ok? Então eu tenho que garantir que a enzima tem uma afinidade suficientemente grande por esse medicamento que estou a tomar para garantir que ela se liga ao medicamento e que, portanto, se vai ligar menos à substância que eu tenho dentro das minhas células. Então, conhecer estes dois valores, estes dois dizem-se parâmetros cinéticos, que é a velocidade máxima e o KM, permite-me entender como é que as enzimas funcionam para poder interferir com elas. E quando eu quero interferir, tanto é no sentido de as pôr a funcionar melhor, como pode ser no sentido de as inibir e não querer que elas funcionem. Ok? E é por isso que nós temos que estudar cinética enzimática. E obviamente, no caso das células humanas, se calhar estes estudos têm que ser todos feitos a 37 graus ou a 36 graus para sabermos exatamente como é que a enzima se comporta à temperatura a que está o corpo humano. Não adianta nada fazer estes estudos todos a 20 graus e depois querer que as coisas resultem quando as pessoas os tomam. Faz-me entender? Sim?
Saturação e afinidade, velocidade máxima e KPM. Tranquilo? Vamos avançar? Complicando. Em cada flor, um pequeno passo. Viram este gráfico? Que é o gráfico onde está representado o quê? A velocidade máxima e o KM, que é aqui a concentração quando temos metade da velocidade máxima, sim? Vêem que isto tem uma curva assim, que tende para um valor. Onde é que vocês já ouviram esta coisa do tende para este valor? Era uma coisa muito maçadora da matemática, que eram os limites. Que depois tende para você. Não, 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 não. A boa notícia é não vamos fazer limites. Não. E pena não é fazer um estudo de função e fazer os limites. Não. E não, oi! Sabia que estavam assim tanto que adoram, não é? Adoram. Porquê é que nós não vamos ter de os fazer? Porque alguém, antes de nós, e nós ficamos errados por isso, percebeu que aquela curva, que é uma curva muito maçadora para a gente conhecer a equação da curva, para poder calcular a velocidade máxima e o KM, se fosse representada de uma maneira ligeiramente diferente, que é o inverso da concentração do substrato e o inverso da velocidade, em que é que isso é diferente? É diferente porque eu aqui tinha a concentração do substrato e aqui tinha a velocidade. E o que eu estou a apresentar agora é o inverso da concentração do substrato e o inverso da velocidade. E quando eu faço isso, a matemática é uma coisa maravilhosa para alguns. Aquela curva muito maçadora que tende para um valor passa a ser uma coisa que eu conheço bem, que é uma reta. E esta reta vai interceptar aqui o eixo dos y e o eixo... A sério? Opa, spoiler. O eixo do x e o eixo dos y. Desculpa, dos x e dos y. E quando intercepta ali nos y, aquele valor é 1 sobre v máximo. Que é o que eu quero determinar? Não, eu quero o v máximo. Então faço o inverso. O inverso do inverso. Sim? Sim? E aqui a mesma coisa. Mas atenção, gente. Este ponto vai estar sempre no lado negativo do eixo do x. Por isso é menos 1 sobre KM. KM era o que mesmo? Era uma concentração. E até ver, não há concentrações negativas. Então aquilo é menos 1 sobre KM. Se eu quero o valor de KM, faço o quê? Calculo o inverso e multiplico por menos 1. Boa? É tão isto que vocês vão fazer na aula. Yeah. Determinar a atividade específica de uma enzima. E sim, determinar os parâmetros cinéticos de uma enzima. Yay! Isto misturado ainda vai ser melhor, porque vamos misturar isto tudo com o quê? Como é que a gente vai determinar? Por colorimetria. E portanto, vocês não vão querer confundir as curvas padrão, ou as retas padrão, com esta reta que não tem nada de padrão. Sim? A boa notícia é que, normalmente, para a grande maioria dos mortais, fazer as coisas no laboratório e ter números para trabalhar costuma tornar as coisas mais fáceis do que estarmos a ver aqui só na teórica. Diz quem não gosta de teórica e gosta de prática, não é? E depois ter números para fazer contas vai ser tão melhor. Sim. Pode ser? Então, este gráfico chama-se gráfico de Lineweber-Berger, não se dediquem a decorar este nome, também conhecido por gráfico dos duplos recíprocos. Porque é que é duplos recíprocos? Porque recíproco é sinónimo de inverso e porque eu tenho o inverso da concentração e o inverso da velocidade. Tenho dois inversos. Duplos recíprocos. Pode ser? Então, na prática, como é que a coisa se faz? Já para adiantarmos trabalho da preparação da próxima aula, ou das duas próximas aulas. Vamos preparar várias concentrações de substrato. A todas elas vamos adicionar a mesma quantidade da nossa enzima e vamos esperar o mesmo tempo em cada uma das reações.
Quando pomos no tubo de ensaio substrato e enzima, a reação começa. Contamos o tempo. Ao fim desse tempo, paramos a reação. E vamos ver a velocidade em cada tubo, mas sabendo que em cada tubo há uma concentração diferente de substrato. Boa? Então, depois, calculamos os inversos das concentrações, os inversos da velocidade e fazemos este gráfico. Pode ser? Tranquilo para toda a gente? Mãos? Dá para o gasto? Posso avançar? Ou não? Avançam vocês? Eu vou tentar pôr aqui novamente. Não há nada. Então, não quero. Pode ser? Gente boa. Podem conversar uns com os outros se for necessário, mas depois tentem responder individualmente, pode ser? A enzima é a mesma, os substratos são 2. Como é que vai ser o valor do KBM? KBM é a concentração de substrato a que se atinge metade da velocidade máxima. Então a afinidade vai ser maior quando o KM é alto, isso significa que a afinidade é grande ou que é pequena. Esse é o raciocínio que tem que fazer. O valor do KM elevado significa uma afinidade grande ou uma afinidade pequena. Tem, não tem? Não tem, não sei. Já sei que estão 1836 mais o 35 agora 37. Malta, já responderam? Quantas respostas deixaram de ter 32? Há sempre uns tímidos que não respondem. Isto é anónimo, gente. Para responderem. Não quero fazer perguntas porque têm vergonha. Isto é anónimo. As opiniões dividem-se. A gente não tinha dúvidas nenhumas sobre isto. Oh, o que é que diz a pergunta mesmo? Tem maior afinidade com o substrato 1. O que é que vocês disseram que era a afinidade mesmo? Liga-se com mais facilidade ou com menos facilidade? Mais facilidade, não é? Então, se liga com mais facilidade, eu preciso lá ter muitas moléculas de substrato para que elas se consigam ligar à enzima? Não, porque tu liga bué também. Não é preciso lá estar muito, não, já está ligado. Então o KM precisa de ser muito alto.
baixo, depois não digam, depois não estranhem, depois não digam que isto sai na teórica e na prática. E aí, o pai, eu achava que tinha percebido isto tudo. Então, se a enzima tem uma grande afinidade com o substrato, liga-se ao substrato com muita facilidade, verdade? Então, se liga com muita facilidade, mesmo que a concentração de substrato seja baixa, muitas enzimas já vão estar ligadas ao substrato e, portanto, metade da velocidade máxima atinge-se rapidamente, com uma concentração baixa de substrato. Verdade? Se ela tem pouca afinidade, é mais ou menos como se a gente tivesse que lá pôr muitas moléculas para ver se ela se convença que tem que se ligar àquelas moléculas. Então precisamos de uma concentração maior. Então, qual é que é a resposta certa aqui? Parabéns aos 10 da coluna vermelha. Não quero saber quem são, mas quem são, sabe que são. Porque se a afinidade é grande, eu não preciso de uma concentração elevada. Porque elas ligam com muita facilidade àquele substrato. Se não ligam com facilidade, eu tenho que estar a pôr mais substrato do vá lá, liga lá. Começa a funcionar, pode ser? Vá também. Ok? Estão a ver a ideia aqui? Sim ou não? Melhor agora? Parênteses. É por isso que quando a gente tem aula de bioquímica, antes da aula da semana seguinte, convém estudar um bocadinho para ter certeza que não temos dúvidas sobre a matéria. É deixarem tudo para a véspera do teste e depois já é o passo. Se calhar é muita matéria. O que é? Já bem? Já perceberam esta história de KPM, sim ou não? Sim? Devemos complicar? Não. Agora damos um passo atrás. E vamos. Ok. Então, no meio disto tudo, é muito importante conhecer a enzima, é muito importante saber a reação que ela catalisa, é muito importante saber a que substratos é que ela se liga e que produtos é que ela forma, é muito importante saber com que substratos é que ela interage melhor e mais rapidamente, ou seja, é preciso conhecer os seus parâmetros cinéticos, tudo verdade. E é tudo verdade porquê? Porque, para nós entendermos o nosso metabolismo e como é que o nosso corpo funciona, temos de entender como é que as nossas vias metabólicas são reguladas. E a regulação das vias metabólicas faz-se regulando a atividade das enzimas que catalisam as reações dessa via metabólica. Faz sentido isso para toda a gente? Ok. Então, porquê é que nós temos que fazer isto? Bom, para já porque nós, antes de terem sido inventadas as poupanças e antes de terem sido inventadas as reciclagens e os ecopontos e essas coisas todas, as nossas células há muito tempo que fazem isso. Que só produzem o que precisam, que tentam não desperdiçar aquilo que têm, tentam otimizar os seus recursos, tentam reutilizar alguns deles, de modo a que o esforço que têm de fazer e, acima de tudo, que a quantidade de energia que têm de gastar seja sempre a menor possível. Contudo, as células têm de sempre ser capazes de responder aos estímulos que lhes chegam, sejam eles por que motivo for. Sejam porque nós mudamos de atividade, seja porque nós mudamos a alimentação, seja porque nós mudamos de sítio onde vivemos e as temperaturas são diferentes, seja porque o que quer que seja. Então, nós temos que ser capazes de responder às alterações em tempo útil e faz ajustando o nosso metabolismo, que por sua vez é regulado por inúmeros fatores que começam logo por envolver, como eu vos disse ontem, as hormonas. E nós não produzimos uma ou duas, embora nesta disciplina a nossa atenção vá estar muito concentrada em apenas 3 hormonas. Mas temos muito mais do que isso, e vocês ou já estudaram ou ainda vão estudar o sistema endócrino em qualquer lado, mas também já toda a gente ouviu falar em adrenalina, em
em noradrenalina, em hormônio de crescimento, em hormonas da tiroide, em N hormonas. Infelizmente isto também não é uma cadeira de endocrinologia, como não é de enzimologia. E portanto nós aqui não vamos falar das consequências todas de todas as nossas hormonas. Mas vocês entendem que em cada dia e em cada fase da nossa vida, quando nascemos, antes ainda de nascermos, quando vamos crescendo, na adolescência, no estado adulto, quando envelhecemos, as hormonas que produzimos e as quantidades que produzimos são diferentes. Da mesma maneira que diferem ao longo do dia, porque há uma coisa que se calhar também já ouviram falar, que é o ciclo circadiano, e que aquilo que nós produzimos quando acordamos é diferente ao meio-dia, é diferente ao final da tarde, é diferente à noite. Por isso é que temos sono, deixamos de ter sono, temos fome, deixamos de ter fome, essas coisas todas. Ok? Então nós vamos estudar uma fração muito pequenina de tudo isto. Mas, basicamente, daquilo que se trata é de percebermos algumas das nossas vias metabólicas e como é que elas podem ser reguladas para responder aos estímulos que vêm do ambiente em que as células estão. O que é que nós já aprendemos hoje? Já aprendemos hoje que essa regulação da atividade enzimática e, portanto, a regulação das vias metabólicas pode ser atingida através de ajustes na quantidade de enzimas que temos nas nossas células, na concentração das enzimas, falei das enzimas induzíveis, por exemplo, ou na atividade das enzimas, que, como nós vamos ver, não é uma questão de 0 e 1, não é um interruptor, não é a enzima está parada, não funciona, agora a enzima está a funcionar. Não, nós vamos ajustando e aumentando ou diminuindo a velocidade a que as reações acontecem na medida das nossas necessidades. Ok? Então, antes de começarmos a falar de metabolismo, e ainda temos umas famílias de moléculas para estudar, precisamos de conhecer mecanismos de regulação da atividade enzimática. E volto a lembrar aquilo que disse ontem, que é mecanismos de regulação da atividade enzimática não incluem a temperatura e o pH. A temperatura e o pH no nosso corpo são geralmente constantes. Portanto, nós não usamos variações de temperatura ou variações de pH para regular as nossas enzimas, ok? Sério? Esta sala estamos a criar uma entropia diferente. Então, nós vamos falar destes 5 mecanismos, não quer dizer que não haja outros, mas estes são os principais e a má notícia é, depois de eu vos fazer perguntas numa primeira avaliação, num primeiro teste sobre a matéria teórica, sobre enzimas e mecanismos de regulação enzimática, por favor, não arquivem o assunto e não deem o assunto por encerrado, porque de cada vez que falarmos de uma via metabólica, vamos voltar a falar destes mecanismos de regulação enzimática. Bom? Então convém que eles também fiquem entendidos e seja fácil de perceber. Ok, vamos começar por este. Controle genético, indução ou repressão. É que foi exatamente o exemplo que eu vos dei há bocado. Nós temos uma determinada quantidade de enzimas, cada um de nós tem uma determinada quantidade de enzimas, há alguns fatores, inclusivamente algumas das nossas hormonas, atuam ao nível do DNA, ao nível da expressão genética. Pergunto, o termo expressão genética diz-vos alguma coisa? Tem algum significado para vocês? Sabem do que é que eu estou a falar ou nem por isso? Diga-me? Sim. Então, os nossos genes servem para quê? O que são, onde estão e servem para quê? Lá está. Por isso é que eles são genes, não têm informação genética. E onde é que eles estão? No núcleo. Concretamente, em que molécula? DNA. Ok. Então sabemos que o DNA tem genes. E sabemos que no nosso caso, o eucariota está no núcleo. Mas esses genes, que informação genética é essa? Para que serve essa informação genética? Verdade. Mas o que é que cada célula faz com essa informação? Uma parte desses genes, não vou ser spoiler porque você não tem de ouvir lá para o ano, não estão a gostar de estudar isso, mas com uma boa parte desses genes, nós produzimos proteínas, as proteínas que a célula precisa. Então, quando falamos da expressão genética, é isto.
há um gene no DNA que codifica, código genético, que codifica uma determinada informação que eu posso usar para produzir uma proteína. Como é que eu faço isso? No núcleo dá-se a transcrição, que leva à formação de um RNA mensageiro. Era não fosse só assim tão simples, mas vocês depois descobrirão como é que isso acontece. Eventualmente esse RNA mensageiro é dado por pronto, e estando pronto, sai do núcleo, vai para o citoplasma, há de ligar-se a uma estrutura que todos conhecem, que é o ribossoma, e essa sequência de nucleótidos vai ser usada para produzir uma sequência de aminoácidos, que é uma cadeia polipeptídica, que depois há de ser uma proteína funcional. Vamos imaginar então que essa nossa proteína funcional é uma enzima. Ok? Então nós temos no nosso código genético uma série de genes que codificam as enzimas que as nossas células precisam. Certo? Sendo que em células diferentes, célula muscular, célula cardíaca, célula renal, célula do tecido adiposo, células nervosas, o que é que seja, o conjunto de proteínas que lá estão, o conjunto de enzimas que lá estão, são diferentes. As células são diferentes, as funções que as células desempenham são diferentes e, portanto, o conjunto de enzimas que elas têm são diferentes. Apesar de o DNA ser igual a todas as células. Ok? Então, há um conjunto de fatores, e nós iremos falar nisso, que podem ir ao DNA, ligar-se em regiões reguladoras no DNA e fazer uma de duas coisas. Ou induzir um aumento da transcrição, que se vai traduzir num aumento da quantidade de proteína que eu tenho, ou ao contrário, vai inibir a transcrição, o que vai resultar numa diminuição da quantidade de proteína que eu tenho. Então, desta maneira, nós podemos regular se temos mais enzimas ou menos enzimas. Boa? Não esquecendo que todas as nossas moléculas têm um tempo de vida. Ou seja, as moléculas produzidas hoje não vão acompanhar-nos até ao final dos nossos dias. Cada proteína que temos no nosso corpo tem um tempo de vida, que é diferente de umas proteínas para as outras, mas que de X em X tempo são renovadas por novas proteínas. Ok? A seguir, temos a modificação covalente. Modificação covalente reversível. Bom, vamos começar a tentar decorar menos e associar mais as palavras ao significado que elas têm. Se falamos em modificação covalente, estamos a falar de qualquer coisa que vai alterar a enzima e que envolve ligações covalentes. E quando eu digo envolve ligações covalentes, pode querer dizer uma de duas coisas. Envolve a formação de ligações covalentes ou envolve a hidrólise de ligações covalentes. Mas, se falamos de modificação covalente, seguramente que envolve ligações covalentes. Ao contrário da grande maioria das coisas que já dissemos até aqui, em que eu estou sempre a insistir com vocês, nas interações não covalentes. Neste caso, não. Neste caso, é mesmo ligações covalentes. Está bem? Então, vamos ver aqui um exemplo. E já agora reversível. Reversível significa o quê? Eu vou pôr a informação a seguir e vocês vão fazer favor de tomar nota no vosso caderninho. Oi? Que aquelas duas imagens estão trocadas, está bem? Esta imagem daqui é a reversível e esta daqui é a reversível. Estão bem? Depois prometo que corrijo. Mas foi um lapso muito grande. Então vamos olhar para a reversível primeiro. O que é que a gente tem aqui? Temos aqui esta. Peço imensa desculpa, mas eu depois vou corrigir isto. Temos aqui uma enzima. Enzima. Depois aqui diz ser e tem um OH. Porquê? Porque estamos a destacar ali um dos muitos aminoácidos que fazem parte da enzima, que é a serina. E a serina, se vocês forem curiosos e forem ver a cadeia lateral tem um grupo OH. É só por isso que está representada daquela maneira. Mas o que é que a gente quer representar aqui? A capacidade que nós temos de adicionar à enzima grupos fosfatos. Mas depois também temos a capacidade de tirar esses grupos fosfatos. Agora,
quando as coisas envolvem a formação ou a hidrólise de ligações covalentes, porque sim, os grupos fosfato ficam ligados à enzima por ligações covalentes, isso envolve outras enzimas. Então, estamos numa situação em que eu preciso da atividade de algumas enzimas para regular outras enzimas. E vamos combinar desde hoje uma coisa. Quinase, que aqui está escrito em estrangeiro com capa, mas que nós dizemos com Q, quá, que é o quinase, ou sinase com C. Sinase e quinase são sinónimos e são a tradução daquela quinase que ali está. Ok? Depende do sítio do país onde a gente fala. Para mim é quinase com Q, quá, costumo dizer. Então, as quinases sempre são enzimas que adicionam fosfato a outras moléculas, nomeadamente, neste caso, a outras enzimas. Normalmente, fosfato que é obtido a partir de moléculas de ATP. Sim? Então, significa que para eu regular a atividade de uma enzima, por fosforilação, eu preciso ter uma quinase que esteja ativa e que seja capaz de adicionar estes grupos de fosfato. Está bem? Mas o que eu disse é que este processo era reversível. Então, eu também vou precisar da ação de enzimas que dão pelo nome de fosfatases. E as fosfatases sempre são enzimas que hidrolisam as ligações de ligação do fosfato. Ou seja, que retiram os grupos de fosfato. Está bem? Então, quinases para adicionar, fosfatases para tirar. Sim? E o que é que isto faz? Faz com que a versão desfosforilada ou a versão fosforilada tenha estruturas diferentes. E pergunto a vocês, porquê é que elas têm estruturas diferentes? Porque quando eu adiciono um ou mais grupos de fosfato, eu estou a adicionar grupos que têm cargas negativas. E isso necessariamente vai interferir com as interações que estabilizam a estrutura da proteína. Porque naqueles sítios onde não havia uma carga negativa passou a haver. E, portanto, há um rearranjo da estrutura tridimensional da proteína. E, portanto, isso faz com que a enzima alterne entre forma ativa e inativa. Opa, não! Sério? Agora dizem vocês, então qual é que é a ativa e qual é que é a inativa? É a fosforilada ou é a desfosforilada? Depende da enzima. Está bem? Então, aqui nós só precisamos de saber que nós podemos ter estes ciclos de adição de fosfato e remoção de fosfato. E vamos encontrar isto em muitas enzimas diferentes. E o que vamos ver é que algumas enzimas são ativas quando têm fosfato, outras são ativas quando não têm fosfato. Portanto, não há uma regra de se tem fosfato, é isto ou é aquilo. Ok? Tranquilo até aqui? Agora, o título do lado de lá com a imagem do lado de cá, desculpa, temos modificação covalente irreversível. Bom, se é irreversível quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que vai acontecer não tem volta atrás. Acontece e acontece só aquela vez. Não há como... Então, o que é que acontece neste caso? Vamos imaginar que esta cadeia que aqui está representada é a cadeia de uma enzima. Claro que sabemos que não é uma cadeia comprida, há de ser uma estrutura tridimensional qualquer, está bem? Mas ela vai ter uma região que chamamos o local de ativação. E este local de ativação pode ser reconhecido por outras enzimas, que não são as quinases e que não são as fosfatases, são outras enzimas. E o que é que acontece? Acontece que a enzima, que quando ativamos esta enzima reguladora, ela vai reconhecer aquele local e vai fazer o quê? Vai hidrolisar aquela cadeia. E o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma molécula enzimática mais pequena que perdeu toda esta parte inicial. Ora bem, se nós tiramos ali um conjunto de aminoácidos, sejam eles 20, 30, 40 aminoácidos, obviamente que os que sobram
tem que se reorganizar e adquirir uma estrutura tridimensional diferente. Certo? Já vos perdi todos outra vez, não foi? Não mais quero dar que a baixar. Jesus Christ. Malta, o que é difícil, gente? Difícil é vocês ficarem a olhar pela janela, ficarem a olhar para baixo, ficarem de olhos fechados a dormir e eu estar com a nítida sensação que estou a falar para umas cadeiras que já conhecem esta matéria de cor e salteado, porque eu anos a fio dei aulas nesta sala. Onde é que vocês adormeceram? Foi no primeiro slide, pode voltar ao início da aula. Não. Tenho a certeza que quando falei de batatas estavam acordados. Vá. Regulação. Onde é que já se perderam? E modificação covalente reversível. Sim ou não? Não. Sim. Sim. Quem disse não? Não porquê? O que é que falhou? Adicionar fosfato, retirar fosfato. Sim ou não? Sim. Ok. E consegue imaginar que pelo facto de nós adicionarmos ou tirarmos o fosfato, a molécula fica com uma estrutura diferente? Sim. Porquê? Fica com uma estrutura diferente. Porque se adicionar, tirou. Não. Isto é branco porque é branco, não serve. Vamos lá ver. Lembra-se quais são as interações não covalentes que estabilizam a estrutura de uma proteína? Outra vez, pontos de hidrogênio, interações iónicas, interações hidrofóbicas, verdade? Ok. Então vamos olhar para cá. O grupo OH faz parte daqueles grupos em que a gente diz que há uma grande diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Então o grupo OH vai tender a formar que tipo de interações quando está presente numa proteína? Quando temos um grupo OH, que interação é que ele é capaz de formar com outros grupos que estejam perto dele? Pontos de hidrogênio, porque há ali um dipolo, por causa de haver uma grande diferença de eletronegatividade. Vai daí que a gente chega, nós não, as quinases chegam e adicionam um fosfato. Em vez de lá estar o grupo OH, agora está um grupo que tem uma carga negativa. Pergunto, essa carga negativa também vai ser capaz de formar uma ponte de hidrogênio? Não. Quanto muito forma uma interação com quem? Com um aminoácido que seja como? Se ele tem uma carga negativa, com quem é que ele pode interagir? Com quem? Uma carga negativa pode interagir com cargas quê? Positivas. Então não são aminoácidos ácidos, são aminoácidos básicos. São os que ficam com carga positiva porque agarram os protões. Boa? Então eu tinha uma serina que fazia uma ponte de hidrogênio e agora ela passou a ter um grupo fosfato e vai passar a interagir com uma carga positiva. Ela interagia aqui, passou a interagir ali. Está a ver? Mudou de estrutura. Multiplicado por meia dúzia de serinas que a molécula tenha, estou a mudar uma série de interações que deixaram de haver e a substituir por outras que eventualmente passaram a haver. Então eu tinha uma proteína com uma estrutura e ela passa a ter uma estrutura diferente. Pode ser? Então, quando está fosforilada tem uma estrutura, quando está desfosforilada tem outra. Uma delas é ativa, a outra é inativa. Sim? Então quando as quinases vão e adicionam fosfato, há uma mudança de conformação. Quando as fosfatadas vão e tiram o fosfato, muda a conformação outra vez. E vai alternando entre estar ativa e estar inativa. Melhor agora? Um bocadinho? O resto do povo. Melhor agora? No irreversível, o que é que acontece? Tem enzimas que vão hidrolisar ligações peptídicas. Que é esta amarelinha aqui, que é uma protease reguladora. Chega aqui, trava, corta e eu fico com duas cadeias. Nitidamente esta enzima, diz aqui que é ativa, é mais pequena do que aquela, porque eu já tirei esta parte toda, verdade? Então se eu tirei uma série de aminoácidos, o que é que acontece? Ela tem que reajustar a sua estrutura.
estrutura também. Não pode ter a mesma estrutura que tinha quando estavam lá os aminoácidos todos, é verdade? É que tudo bem. Agora a pergunta que se coloca é: porquê que estas que são inativas, também chamadas zimogénios, depois não podem voltar a ficar inativas? Porque aquilo que eu cortei, ou que a enzima reguladora fez, foi cortar ligações peptídicas. Ainda se lembram onde é que se formam as cadeias polipeptídicas? Formam-se aonde? Onde é que se formam as cadeias polipeptídicas? Acabei de dizer há 5 minutos atrás. Nos ribossomas. E formam-se quando eu estou a adicionar os aminoácidos uns aos outros. E essa adição dos aminoácidos uns aos outros depende do ribossoma ser capaz de ler a sequência de nucleótidos do RNA mensageiro, verdade? Quando eu dou uma tesourada na molécula e tiro de lá os aminoácidos, eu depois não os posso mandar para o ribossoma e dizer: olha, agora acrescenta aí o que eu lhe tirei. Então, uma vez que tirei, o processo é irreversível. Porquê é que isto é útil? Ou quando é que isto é útil? Temos aqui 2 exemplos particularmente importantes: as enzimas digestivas e as da coagulação. Vamos pensar nas digestivas. As nossas enzimas proteolíticas. Diga-me. Eu já expliquei que esta figura diz que devia estar aqui por baixo. Hoje eu corrijo o slide, pode ser? Não. Quero que eu corrija já e eu posso corrigir já. É só uma questão de ligar ali com o. Ok, então vamos lá ver. Digestivas. As nossas enzimas proteolíticas. A malta come. Quer fazer a digestão das proteínas, verdade? Dá jeito que elas estejam ativas para digerirem o leite, a carne, o peixe, o ovo, as proteínas que a gente comeu, verdade? No fim da digestão, nós queremos que essas enzimas estejam ativas. Porquê? Não tem nada para digerir. Se elas lá ficassem e continuassem a estar ativas, o que é que elas iam fazer à nossa vida? Iam o quê? Era o quê? Não percebi? Mas é que é mesmo isso. Se elas permanecessem ativas, faziam a digestão do bife, faziam a digestão do ovo, faziam a digestão do leite, faziam a digestão de tudo e mais alguma coisa. Ficou o estômago vazio, as enzimas continuavam lá ativas. Olha que estômago tão jeitoso, podia também fazer a digestão do estômago. Não pode. A gente só quer aquelas enzimas ativas quando elas são ativas. Quando elas são necessárias para fazer a digestão. Acabou a digestão, acabou-se as enzimas. Agora, também não pode eu comer e as nossas células do estômago dizerem: olha lá, parece-me proteínas. Então vamos ao DNA, fazer a RNA mensageiro, fazer a enzima, libertar a enzima. Se a digestão já é chata, porque nós somos pequeninos e não nos deixam de tomar bem, estar a fazer a digestão, tens que esperar 4 horas, já não podes ir para o mar com essa barriga cheia de comida. Imagina a gente à espera que fizéssemos a enzima. É que posso ir tomar banho? Não, já fiz, já está de noite. Acabaste a digestão do almoço, mas já escureceu, não podes tomar banho. Estão a ver a ideia? Então, as enzimas existem na forma de zimogénio ou de proenzima. A gente come, corta, elas tornam-se ativas. Acabou a digestão, acabou a enzima. Fazemos outra vez na forma inativa para serem necessárias na próxima digestão. Ok? Com a coagulação, a mesma coisa. A gente corta-se. Precisa de estancar a hemorragia. Verdade? Precisa de coagular o sangue. Queremos que as enzimas atuem depressa. Não é? Então elas já têm de existir e a partir do momento em que o nosso sistema todo percebe que nós estamos a ter uma hemorragia, corta, a enzima fica ativa, o processo de coagulação acontece. Boa. Agora imaginem que elas estão permanentemente ativas. Passávamos a vida a coagular. Não pode. Não queremos coagular quando não temos hemorragias. Aí queremos o sangue fluidozinho a circular. Boa? Pode ser? Mais uma vez, não podemos estar à espera de as produzir quando temos uma hemorragia. Quando chegássemos a ter enzima, já tínhamos morrido, já tínhamos perdido o sangue todo. O processo de coagulação tem que iniciar rápido. E isso passa por fazer uma unificação covalente e irreversível. Sim? Pode ser? Talvez os exemplos mais simples. Inibição competitiva. Competitiva compete.
Compete com quem? Com o substrato. Também já falei nisto hoje. Que é, se eu quero inativar uma enzima e impedir que ela funcione, se eu tiver uma molécula que é geometricamente e quimicamente parecida com o substrato, essa substância pode ligar-se ao centro ativo. Então vai estar a competir com o substrato. Então é assim, quando o substrato se liga, há reação. Quando o inibidor se liga, não há reação. Verdade? Isso pode ser útil, que é eu dizer assim, toma lá inibidor, que eu quero parar a atividade daquela enzima. Ou pode ser um problema. Imaginem que há um veneno, uma coisa tóxica, que nos vai bloquear uma enzima. Como é que nós ultrapassamos a questão? Chega-vos alguém à frente, intoxicado com uma cena qualquer que você está a tentar inibir uma enzima. Como é que ultrapassamos a questão? Sabendo que aquele inibidor é um inibidor competitivo daquela enzima. Como é que vocês fariam se fossem vocês a mandar? Vamos voltar ao exemplo das batatas. Mais substratos, afinal não precisa das batatas para nada. Mais substrato, quanto mais substrato eu der, aumento a probabilidade de ser o substrato que se liga em vez de ser o inibidor, não é? Se eu não conseguir tirar de lá o inibidor, a maneira que tenho de ultrapassar a questão é dar mais substrato para que seja o substrato a ligar-se mais vezes à enzima do que o inibidor. Sim? E agora o nó final, o baixo final. Ainda se lembram o que é o efeito alostérico? De que falámos a propósito da hemoglobina, que não é uma enzima. Então o que é o efeito alostérico? Ai, que bem se lembra. Qual é que foi dada há um mês já? Ninguém já foi a mão. É o quê? É o quê? Está tudo aí, parece que estão a rezar. Está tudo a rezar o terço na mesa das 6. Vamos lá, gente. Se alguém que me diga o que é o efeito alostérico. O que é que acontecia? Diga-me, Beatriz. Não é, Beatriz? É, não é? Não quero hemoglobina para aqui. Quero efeito alostérico. É o quê? Quando uma substância se liga à enzima, altera a sua conformidade e isso Conformação. e vai aumentar a probabilidade. Não, isso era não, é exatamente esse nó que eu não queria que acontecesse. Então, é assim. O efeito alostérico é só isto. Há uma substância que se liga à proteína e a proteína muda de conformação. Ponto. Ponto. Só isto. Agora para desfazer o nó da Beatriz, que é igual ao nó dos outros todos. Que é, no caso da hemoglobina, outra vez, que não é uma enzima, nós tínhamos o efeito alostérico cooperativo, que era a modificação resultante da ligação da primeira molécula de oxigênio, que facilitava a segunda, que facilitava a terceira, que facilitava a quarta. Isto não se está a aplicar agora nas enzimas. Nas enzimas o que acontece é que na molécula da enzima, além de existir o centro ativo, existem outros locais da enzima que servem para regulação e aos quais se podem ligar diversas substâncias, sendo que essas substâncias podem ser duas coisas. Podem ser ativadores da enzima ou inibidores da enzima. Então falamos em ativadores alostéricos ou inibidores alostéricos. Então o que é que acontece? Eu tenho um ativador alostérico, ele vai ligar-se à enzima, a enzima muda de conformação e torna-se mais ativa do que era. Eu tenho um inibidor alostérico, vai ligar-se à enzima, a enzima muda de conformação e fica menos ativa do que era. Bom? Quando falamos em alosteria, em efeito alostérico, é sempre alguma coisa ligou e mudou a conformação. Está bem? Pode ser? Caso particular da regulação alostérica. Aquilo que vocês conhecem, penso eu, como regulação por produto final ou feedback negativo. Então o que é que nós temos aqui? Temos um exemplo muito esquemático e muito simples de uma
cadeia de reações, vamos imaginar que é uma mini via metabólica, e temos um substrato, que é esta substância verde, com a forma de um triângulo, que se liga à enzima 1. Esta substância verde dá origem a este intermediário A. E agora já não é um triângulo verde, é um retângulo roxo. Este vai se ligar à enzima 2. Vai dar origem a esta coisa esquisita que é o intermediário B. O intermediário B liga à enzima 3. E vai formar-se um quadrado amarelo, que é o produto. À medida que esta concentração de produtos aumenta, porque muito substrato se vai transformando em produto, uma parte desse produto vai ligar-se à enzima A. E vai mudar a conformação da enzima. O que vai, não acredito, o que vai impedir que o substrato se ligue. Ok? Então, o produto da via metabólica está a funcionar como inibidor alostérico. Ok? Sim? Toda a gente? Não. Diga-me. Vou voltar a repetir, não percebi. Não posso repetir, não me peçam. Outra vez, vamos ver o boneco. Substrato. Enzima 1. Complexo enzima substrato. Começa o processo de modificação do substrato. Sim? Forma-se um intermediário. Que se liga à enzima 2. Que é modificado e forma-se outro intermediário. Liga à enzima 3. Finalmente, o produto que eu quero obter. Produto final. Sim? Uma parte desse produto vai ligar-se à enzima A e vai modificar a sua conformação. E isso vai ter consequências na geometria do local ativo e vai impedir a ligação do substrato inicial. Logo, se não há ligação do substrato, toda a via para. Não é? Não há a primeira reação, não há as reações a seguir. Quando o produto se esgota da célula, desliga-se da enzima, a enzima recupera a conformação inicial e o processo continua todo outra vez. Sim ou não? Diga-me, o que é que ia perguntar? Não é só uma. Diga! Talvez eu usasse esses inibidores da inibição competitiva também podem ser inibidores alostéricos. Não. Porquê? Vou explicar. Inibidores competitivos ligam-se ao centro ativo. Competem com o substrato para ligar-se ao centro ativo. Os reguladores alostéricos, sejam eles ativadores ou inibidores, ligam-se à enzima noutros locais que não são o centro ativo. Mas depois afetam a geometria do centro ativo. Alteram a geometria do centro ativo. Melhor agora? Para acabar, mecanismos de regulação enzimática, compartimentação. O que é que isto quer dizer? Uma reação enzimática só acontece se o substrato e a enzima se ligarem, verdade? Então, se o substrato estiver no citoplasma e a enzima estiver dentro da mitocôndria, a reação vai acontecer? Não, porque estão em compartimentos celulares diferentes. Boa? Então, a compartimentação é só isto. Se o substrato e a enzima estão em compartimentos celulares diferentes, ou em células diferentes, ou em órgãos diferentes, a reação não pode acontecer. Em que há, portanto, uma separação física. Há uma barreira. Qual é a barreira? Está no citoplasma e a outra está dentro da mitocôndria. A barreira são as membranas da mitocôndria. Se uma coisa está no sangue, mas a enzima que transforma essa coisa está dentro das células, a reação não acontece, enquanto o que está no sangue não entra para dentro das células, verdade? Faz sentido? Acho que é o mais fácil de todos, a compartimentação. Ao bem que as coisas estão no mesmo sítio, vamos imaginar no laboratório. Vamos preparar tudo de ensaio com substrato. Ups, esqueci-me de adicionar a enzima e deixei-a ficar no copo. Ao fim de 10 minutos não vai ter reação. Porque o substrato está nos tubos de ensaio, mas a enzima ficou no copo que eu me esqueci de adicionar. É uma regulação por compartimentação, não é aquela que nós queremos no laboratório, pode ser? Está bem? Sim?
falta mesmo ver aqui alguém que sofre de broncopatia. Ou seja, para que é que a gente precisa disto tudo? Porque todos nós funcionamos à conta de enzimas, tudo o que acontece no nosso corpo depende da atividade de enzimas, e porque hoje podemos utilizar enzimas como mecanismo de diagnóstico, mas com algumas particularidades. Têm de ser enzimas com algum grau de especificidade. Com estas senhoras também já devem saber explicar isto melhor que eu. Não é? Porque, por exemplo, há enzimas que os senhores doutores pedem para saber se estão no sangue ou não, para estudar a função hepática, ou para estudar a função renal, ou para estudar outra coisa qualquer. Vamos ao exemplo do fígado, ou muscular. Vamos ao músculo. É uma coisa que às vezes acontece às pessoas quando abusam do exercício físico. Que é assim. Há uma enzima muito específica do músculo, que é suposta estar dentro das células musculares. Claro que há sempre uma pequena fração que está cá fora, porque as células não são propriamente uma coisa estanque de onde nada sai. Há sempre alguma fugazinha. Então há valores que encontramos no sangue que é relativamente normal. Se eu fizer uma lesão muscular, as enzimas que deviam estar dentro das células passam a estar cá fora. Eu vou fazer a minha análisezinha de sangue, vou-me queixar ali de umas dores e tal, o senhor doutor passa umas análises, vocês fazem o favor de tirar o sangue e fazer as análises. Não falta muito para que a gente se encontre, aí no sítio qualquer. Falta para aí encontrar colegas vossos. E depois aquele valor está alto. E o senhor doutor olha para aquilo e diz, lesão muscular, para tudo, não há exercício durante 6 meses. Porquê? Porque aquela enzima, sendo específica do músculo, devendo estar dentro da célula muscular, anda cá fora a passear. O que é que isso me diz? Que as membranas do músculo já conheceram melhores dias e estão a deixar sair o que está lá dentro cá para fora. Portanto, tem que dar tempo a que o músculo recupere a sua integridade. O mesmo se diz para o fígado, se diz para o rim, se diz para o coração, se diz para uma data de coisas. Então nós podemos usar estas enzimas intracelulares muito específicas para poder estudar a função de determinadas células. Por exemplo, ir à procura de uma enzima que existe nas células todas, dá-me alguma informação? Não. Está bem que ela está elevada, mas se ela existe nas células todas, onde é que está o problema? Não faço a menor ideia, porque elas podem estar a vir de um sítio qualquer, ok? Oi? Então, há uma série de coisas que temos que ter em conta, que são o tal grau de especificidade em função do órgão em si, o gradiente de concentração entre o que está dentro das células e o que está fora. Geralmente falamos de enzimas intracelulares que estão muito pouco presentes no meio extracelular. Preferencialmente enzimas que atuem no citoplasma, porque se houver uma ruptura da membrana celular, aquilo que é mais fácil sair é o que está logo ali no citoplasma. Para sair uma enzima que atua dentro da mitocôndria, tinha não só que haver a ruptura da célula, como a ruptura das membranas da mitocôndria. Já estávamos aqui a pedir um bocadinho demais à coisa. E depois têm que ser estáveis e conseguirem aguentar-se em circulação sanguínea. Também não serve nada ir à procura de uma enzima. Sim, senhora, saiu do músculo, mas assim que chegou cá fora, morreu. Não o consigo encontrar, não serve nada outra vez. Porque vou fazer as análises e digo, olha, senhora, está tudo bem. Não, não está. Ela saiu lá de dentro, mas quando chegou cá fora, perdeu. Foi destruída ou não funciona. Então, para podermos usar enzimas como diagnóstico, temos que obedecer, ou tem que se obedecer, a uma série de coisas dessas, meus amigos. Bioquímica clínica, não percam cenas dos próximos episódios, onde vão aprender estas coisas todas maravilhosas e onde vão depois aprender a determinar estas coisas para ajudar os senhores doutores a fazer diagnósticos a réus mortais utilizadores dos profissionais de saúde a que não têm a honra de pertencer. Está bem? Hoje não vos peço para ir à tutoria, porque esqueci de pôr esta aula que é extra, mas já sei quantas pessoas cá estão, e, dado o estado da nação, a surgir uma doutora de memória, para começar a estar hoje à condição.